Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai começar fazendo algumas observações do que a gente falou na última aula. Então, vamos lembrar, né? A gente falou um pouco sobre homotopia, tá? Então, na aula passada a gente falou sobre homotopia. Mais especificamente, a gente falou sobre curvas que são homotópicas, tá? Curvas homotópicas, curvas no plano, né? No plano complexo. Tá? E a gente só falou de homotopia aqui no sentido quando essas duas curvas têm os mesmos pontos iniciais e finais, né? Então você tem uma curva assim, uma outra, por exemplo, uma curva alfa, tem uma outra curva aqui assim, beta, com os mesmos pontos iniciais e finais, tá? Então essas duas curvas são homotópicas e a gente pode deformá-las de um modo contínuo, tá? Ou seja, você pode ir levando o alfa de uma maneira contínua, tá? Até você chegar na curva beta, tá? Então a gente viu, né, intuitivamente que se você tiver, por exemplo, um buraco aqui no seu no seu domínio, em geral você não pode, e as duas curvas elas estão dispostas assim dessa maneira, você não consegue ter uma homotopia entre alfa e beta, porque você simplesmente não consegue, quando chega aqui, bem pertinho, né, você não consegue passar para esse outro lado daqui de uma forma contínua, tá? Se você quisesse passar, você teria que quebrar a curva aqui e emendar aqui de novo. Só que quando você faz esse processo, você perde a continuidade, tá? E, e na definição, quando a gente fala de homotopia, é muito importante que essa deformação que leva uma curva na outra seja uma deformação contínua, tá? A gente definiu isso precisamente. A gente falou também sobre quando uma curva fechada, sei lá, uma curva assim, é homotopicamente nula, tá? Então, por exemplo, você tem uma parametrização gama de 0,1 em C, tá? Uma curva fechada, né? Por exemplo, eu vou supor que o gama de 0 seja igual ao gama de 1, tá? Então a gente falou que gama é homotopicamente nula. Topicamente nula, tá? Tem uma notação para isso que vocês encontram em alguns livros, tá? De novo, não é uma notação assim clássica, então pode ser que vocês encontrem coisas que são distintas dessa, tá? Gama homotopicamente zero, tá? Um tio e um zero. É a notação que o pessoal usa em geral, tá? Mas não é uma notação assim universal, tá? Vamos dizer assim ainda. Gama é homotopicamente nula. Se você consegue deformar essa curva gama, tá? Na, em um ponto. Então você vai levando a curva gama de forma contínua, tá? Ou seja, você vai puxando esse cara até você trazer ela nesse ponto daqui, por exemplo, nesse ponto base, tá? Eu vou tomar esse ponto base como sendo Z0 igual a, por exemplo, gama de 0, gama de 1, tá? Então, nesse caso, a gente viu que essa curva, que a curva fechada é homotopicamente nula, tá? Uma curva, só uma observação, tá? Não sei se vocês perceberam ainda, que não tem nada demais se a curva tiver autointerseções, tá? Essa curva daqui, ó, ela não precisa ser uma curva assim, tá? No geral, eu desenhei assim, mas veja que uma curva
assim, tá? Também vai ser homotopicamente nula no plano, tá? Se essa região que eu pegue do plano não tenha, vamos dizer assim, tá? De novo, nenhuma parte faltando, tá? Por exemplo, for uma região simplesmente conexa, tá? A gente viu que uma outra observação, né? Que uma região ômega, outra observação, é ômega contido em C é simplesmente conexa. Se toda curva fechada, tá? Essa curva, toda curva, se toda curva fechada é homotopicamente nula, tá? É homotopicamente nula, tá? Então, a gente viu esse resultado, por exemplo, essa curva que está aqui em vermelho, ela é uma curva, não vou provar isso, porque não tem nenhuma parametrização, né? Foi só um desenho, mas essa curva daqui é uma curva homotopicamente nula, tá? Você vai desdobrando essa curva de um modo contínuo e vem trazendo ela até você chegar aqui na origem, tá? Tem algumas animações que mostram esse processo, tá? É claro que se eu tiver uma parte daqui, por exemplo, se o seu domínio não for simplesmente conexo, então dependendo da curva, tá? Então dependendo da curva, essa curva pode não ser homotopicamente nula, tá? A gente vai ver que se, se, se por exemplo, tiver pontos do complementar de, de, de ômega, por exemplo, esse ponto daqui vai estar no... A nossa região ômega vai ser essa região daqui, tá? Só essa uma observação interessante. Ômega vai ser essa região que está aqui, tá? Ou seja, essa parte que está aqui dentro dessa bolinha, ela não pertence a ômega, tá? Por exemplo, você tem, seja uma região assim, tá? Então, quem é aqui o complementar de ômega? Quem é o complementar de ômega? O complementar de ômega vai ser essa parte, tá? E essa outra parte daqui. Essa parte aqui que eu desenhei em verde. Complementar de ômega, tá? Então, veja que se eu vou definir daqui a pouco o que é o interior e o exterior de uma curva, tá? E se tiver pontos do complementar de ômega que estão no interior da curva, certo? Então, essa curva não pode ser homotopicamente nula, tá? É uma observação que a gente vai ver. Beleza? Teve um outro resultado que a gente mostrou que se a gente... Um resultado legal, né? Que se duas curvas são homotópicas, se duas curvas são homotópicas, por exemplo, duas curvas alfa e beta, tem duas curvas alfa e beta homotópicas, né? Então, e f uma função holomorfa, tá? Então, a integral de f ao longo de alfa é a integral de f ao longo de beta, tá? Então, se você tem, por exemplo, uma curva que seja mais simples do que outra, tá? E você sabe que elas são homotópicas, basta calcular a integral de f ao longo da curva mais simples, porque elas são iguais, tá? Em particular, se... isso aqui é um caso particular, né? Em particular, se alfa é homotopicamente nula, ou seja, você pode deformar alfa não, desculpa, gama for
homotopicamente nula, você pode deformar a curva gama até chegar aqui, que ela seja homotopicamente a curva que é definida por um ponto. Então, a integral de então a integral de f com relação a gama vai ser igual a zero, tá? Por conta disso. A integral de f com relação a gama vai ser a integral de f com relação a um ponto. E do jeito que a gente definiu aqui, essa integral seria zero, tá? Do jeito que a gente definiu a integral ao longo de uma função, de uma curva que é contínua, e essa curva contínua vai ser definida apenas por um ponto, tá bom? Em particular, a integral em toda curva, se você pega uma curva em uma região que seja simplesmente conexa, ou seja, toda, toda curva fechada é homotopicamente nula, então a integral de f ao longo de qualquer curva fechada em uma região simplesmente conexa vai ser sempre zero, tá bom? Foi uma versão também do teorema de Cauchy que a gente falou, tá? Com isso em mente, eu vou fazer algumas observações sobre o logaritmo, tá? Aí daqui a pouco a gente fala sobre o número de rotação, mas antes eu vou fazer, deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer algumas observações sobre o logaritmo. Tudo, tudo aqui em cima que eu falei são uma revisão, né, do que a gente viu. Tá. A gente já a, a gente já tinha falado sobre os ramos de um logaritmo, né? E em uma determinada região, só que a gente não falou em quais regiões, tá? Uma pergunta natural. Em quais regiões do plano complexo, podemos definir um ramo do logaritmo? Tá? E esse ramo do logaritmo daqui tem que ser do jeito que a gente um ramo do logaritmo do jeito que a gente tinha do jeito que a gente tinha falado, tá? Ele tem que ser uma função holomorfa, tá? Podemos definir um ramo do logaritmo holomorfo. Vou colocar entre parênteses, tá? Porque alguns livros definem algumas uma noção de ramo do logaritmo um pouco mais fraca do que isso daqui, que ele pede apenas que a função seja definida, ela não seja nenhuma função contínua, tá? Mas enfim, a gente sempre tá trabalhando com essa função ramo do logaritmo em uma região que ela seja holomorfa, tá? Então, a gente viu, isso aqui só relembrando que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, que se você tem a função exponencial definida em C, né? Então, aqui você tem C, você tem aqui a função e elevado a z, que é a função exponencial, essa função aqui de f, tá? E essa função, ela cai, a imagem dela vai ser C estrela. C estrela, tá? C menos a origem. C menos a origem.
uma observação aqui interessante é que é que vai ser a seguinte, tá? A gente já viu isso, tá? A gente já viu isso que eu não posso definir, não é uma observação, tá? Não podemos definir um ramo do logaritmo holomorfo, tá? Como a gente falou, que seja uma função holomorfa em C estrela, tá? Por que que a gente não pode definir aqui um ramo do logaritmo em C estrela? A gente viu ó, que um ramo do logaritmo ele tem que ser, ele tem que, ele tem que, tem, é o seguinte, né? Uma função aqui. Então, por exemplo, a f vai ser é uma função, ela pega um ponto z daqui de C, tá? E manda esse ponto em um ponto W, determinado ponto W de E elevado a isso aqui vai ser E elevado a Z, né? Então, um ramo do logaritmo, a gente viu que é uma função que pega esse W, é uma função G, é uma função G, né? Tal que, então isso aqui vai ser F de Z, né? Tal que G de W, tal que a gente não pode, vou definir assim, vou falar assim, tá? Então você tem essa função G que pega esse cara e manda nesse ponto Z aqui, tá? Então, tal que o Z seja o nosso G de W, tá? Só que a função exponencial, ela não é uma função injetiva, né? Qualquer se você traça aqui uma reta horizontal, desculpa, vertical, que passa por esse ponto Z, tá? Então, qualquer ponto da forma Z mais 2kpi, ele também vai ser levado nesse ponto, nesse ponto W daqui, tá? Então, a gente define um ramo do logaritmo de tal forma que, então, por exemplo, esse ponto, você tem esse ponto Z que vai ser mandado nesse cara, a imagem desse outro ponto daqui, ó, o ponto, sei lá, Z menos 2pi, tá? Ou seja, você desceu por esse ponto, essa distância daqui, 2pi, aqui em relação ao eixo do x, tá? Esse cara também vai ser mandado no ponto W, tá? Esse outro cara que tá aqui, essa mesma outra distância, sei lá, z menos 4pi, também vai ser mandado nesse cara, esse cara daqui também, tá? Então você tem várias opções aqui de, é, você tem se z vai ser mandado nesse ponto, quem é que você vai mandar o W de volta? Nesse cara, nesse outro ponto, nesse outro ponto que está aqui em cima, nesse outro ponto, tá? Então, para que você tenha de fato uma função, você pede que a exponencial, a gente pede que a exponencial de g de w, tá? G seja uma função definida em um determinado domínio ômega, aqui por exemplo, tá? E a exponencial de g de w seja igual ao próprio w. Essa daqui foi uma das condições que a gente pediu, tá? Isso para todo w.
para todo W que pertença à sua região ômega, tá? Então, se você se existe uma G assim que seja definida em ômega, né? Então, se existe uma função Gzinho que vai estar definida de ômega em C, tá? Tá o que vale essa condição daqui que eu escrevi? Tá o que? E elevado a G de W sempre seja igual a W, tá? Para todo W pertencente a ômega, tá? E G é uma função holomorfa, tá? Então, G é um ramo do logaritmo. É um ramo do logaritmo. É um ramo do logaritmo, tá? Nesse aberto daqui, em ômega, tá? Uma observação importante, eu acho que eu já fiz essa observação, é que, claro, o zero, né? O zero ele não pode pertencer a ômega, para você poder, poder definir um ramo lá. Ele não pertence a ômega. Por quê? Porque o zero ele não é imagem de ninguém pela exponencial, né? A exponencial, a exponencial de lembra que a função exponencial sempre vai ser diferente de zero, tá? Ela vai ser sobrejetiva em C estrela. Então, aqui vai ser diferente de zero. Então, você não pode definir essa função g aqui na origem, porque a função... Nenhum ponto do plano complexo vai ser mandado aqui na origem, tá? Uma outra observação é essa daqui. Nós não podemos definir um ramo do logaritmo em C estrela, certo? Por que eu não posso definir um ramo do logaritmo em C estrela? Alguém tem alguma resposta para mim? Eu estou esperando, pessoal. Porque isso aí é descontínuo. Descontinuidade. Descontinuidade. Tem a ver com aquela integral de Tem, 1 tem a sobre ver. z, Tem a que aí ver. ela não tem primitiva, né, em C Oi? menos... Que ela não tem primitiva em C estrela, né? A gente já, opa, a gente já provou, né, que se, deixa eu fazer isso aqui, né, que se G, não sei se a gente provou, mas acho que eu deixei como exercício para vocês, tá? Se G é um ramo do logaritmo, opa, não importa qual seja onde essa função estiver definida, então a gente tem que, então essa função daqui, né, a função, essa derivada dessa função, g' de z vai ser 1 sobre z, né? E com isso a gente consegue concluir que essa função ela não tem um ramo do logaritmo aqui em C estrela.
Ó, vamos, 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 vamos pensar um pouquinho, tá? Se eu tivesse aqui um ramo do logaritmo em, em C estrela, então isso quer dizer que essa função g, né, por definição, é uma primitiva, tá? Se g é um ramo do logaritmo. É um ramo do logaritmo de C estrela, um ramo do logaritmo em C estrela, né? Vamos supor que existe, né? Então, essa função g, ela vai ser uma função holomorfa, né? Então, g é holomorfa. Opa, desculpa. Então, g é uma primitiva. Então, g é uma primitiva dessa função daqui em C estrela. Tá? E a gente já viu, né, que várias... Deixa eu ver se alguém entrou aqui na sala, só um instante. Tá entrando. Tá? Lembra daquele corolário, né? Acho que foi... Corolário não. Aquele primeiro teorema lá que a gente falou, né? Que se uma função tem tem uma primitiva, né? Se essa função aqui tem uma primitiva, certo? Se essa função aqui tem uma primitiva em um determinado conjunto, então a integral dessa função ela deveria ser zero, tá? Para qualquer curva fechada que você toma no seu conjunto, tá? Nosso conjunto daqui vai ser C estrela na nossa região, tá? E a integral sobre um círculo que contém a origem dessa função aqui, a gente já viu, acho que umas 72 vezes que essa integral daqui ela não vai ser zero, né? Ela vai ser igual a 2πi, tá? Então isso aqui é uma maneira rápida de, de você mostrar que não tem um ramo do logaritmo aqui em C estrela, tá? Então, g é uma primitiva dessa função em C estrela, mas sabemos, né, que essa função daqui, 1 sobre z, não tem primitiva em C estrela, pelo argumento que eu falei, tá? Em, em C estrela, desculpa, quando eu falar Z estrela, entenda por C estrela, tá? Por quê? Pois a integral dessa função daqui, ó, 1 sobre z dz, tá? Em torno de um círculo centrado na origem, qualquer círculo de qualquer raio centrado na origem é igual a 2π, né? Um círculo no sentido anti-horário que dê uma volta, tá bom? E beleza, então quais são... Vamos voltar lá para nossa questão. A questão aqui é que o C estrela ele não é simplesmente conexo, tá? Uma outra observação. Logo, também não tem primitivo em C estrela. Um absurdo, tá? Alguma dúvida aqui nessa observação? Acho que está claro, né? Beleza. Uma outra observação é que C estrela, tá? Não é simplesmente conexo. Em geral, né? C menos um ponto, ele não é simplesmente conexo, tá? Por conta
disso daqui também, né? Porque a gente encontrou uma curva, lembra daquela primeira observação, né? A gente encontrou uma curva, tal que uma curva fechada, né? Tal que a integral dessa curva vai ser diferente de zero. Logo, essa curva daqui, que é esse círculo, tal que o zero é o centro desse círculo, não é homotópica não é homotopicamente nula, tá? Então, então essa sua região não pode ser simplesmente conexa, tá? Lembra dessa observação daqui. Que se gama é homotopicamente nula, a integral de f com relação a qualquer curva fechada tem que ser zero, tá? E por aquela mesma integral, aquela integral foi diferente de zero. Aí você lembra da definição do que é um conjunto ser simplesmente conexo. O conjunto é simplesmente conexo, certo? Se toda curva fechada em ômega é homotopicamente nula, tá? Pelo desenho é muito fácil, né, de você ver que não é homotopicamente nula, mas às vezes a gente tem que conseguir um argumento, tá? Porque provar que não é simplesmente conexo só pela definição, às vezes é uma coisa um pouco complicada, certo? Porque veja que você tem que provar que é, não não é muito complicado, né, pela definição, mas por exemplo, você tem que provar que a gente só basta conseguir uma curva, né? Uma curva que você não consiga deformá-la. Acho que a gente conseguiu o círculo, tal que a gente não possa trazer o círculo para esse ponto, tá? Então você pode ir deformando o círculo assim, né? Vai trazendo esse círculo em curvas cada vez menores, tá? Mas chega um ponto que você não consegue passar aqui pela origem, porque ela não pertence ao seu conjunto. Então você teria que dar um pulo, tá? Então esse cara não é simplesmente conexo e, portanto, ele não é simplesmente conexo. A gente vai ver agora a proposição. Eu dei uma volta aqui, mas lembra da nossa pergunta natural, tá? Em quais regiões do plano podemos definir um ramo do logaritmo? Uma resposta que nós não podemos definir um ramo do logaritmo em C estrela. E uma observação é que C estrela não é simplesmente conexo. Tá. Então, se eu peço que o domínio seja simplesmente conexo, eu posso, e ele, claro, ele não pertence à origem, ele não pertence ao seu conjunto. Eu posso definir aqui um ramo do logaritmo? Posso, tá? É a nossa proposição. Deixa eu escrever aqui. Proposição, tá? Se gama é simplesmente conexo, e zero não pertence a gama, claro, essa observação aqui é óbvia, tá? Tem uma coisa que eu vou pedir aqui só para ficar bonito na foto, mas ela não é necessária, tá? Uma hipótese descartável, tá? Eu vou pedir que o ponto 1 pertença ao ômega, certo? Mas isso aqui não precisa não, tá? É só para que se você pede que o ponto 1 pertence ao ômega, esse seu ramo do logaritmo, na verdade, vai ser ali numa vizinhança do ponto 1, ele vai ser uma extensão da função logaritmo que a gente conhece, tá? Então, só por conta disso que eu vou pedir que por exemplo, se a sua região ômega for assim e o ponto 1 for aqui, tá? Então, nessa interseção daqui, tá? Numa vizinhança daqui, essa função ramo do logaritmo, ela vai ser igual à função logaritmo real que a gente conhece, tá bom? Então, para ficar bonito na foto, eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho como é que fica a conta se o 1 ele não pertence ao ômega, tá?
Então, existe em ômega. Essa hipótese aqui em verde é descartável, tá? De novo. Então, existe em ômega uma função g, g de z, tá? Que é essa função g, ela vai ser o ramo do logaritmo em ômega, um ramo, tá? Um ramo do logaritmo. E eu vou denotar assim, tá? Que o g de z seja igual ao log em ômega, tá? É o ramo do logaritmo nessa região ômega, tá? Vou denotar assim, que é a notação do Stein, tá? Tá ok? G é holomorfa, ou seja, é de fato um ramo do logaritmo. G é holomorfa em ômega, no sentido que a gente definiu, tá? E é um ramo do logaritmo, né? A exponencial de G de W é igual a W para todo W em ômega, tá? E a outra condição é que o, o G de W, tá? Ele coincide com o logaritmo real, com a função logaritmo real, tá? Se o W for real, nesse caso, se o W for um ponto aqui, é real, próximo de 1, tá? Numa vizinhançazinha do ponto 1. Tá? Então, vamos lá para a prova. Vamos lá ver isso, tá? Então, prova. Deixa eu escrever aqui. Tá? Veja que o zero, ele não pertence ao ômega, né? Tá? Por essa hipótese daqui. E então, o h de z, essa função aqui, ó, igual a 1 sobre z, ela é holomórfica em ômega, porque ela só se anula no zero, tá? É holomórfica em ômega. Então, você pode definir a função g como sendo a integral g de z como sendo a integral de 1 até z, tá? De novo, se o ponto 1 ele não está em ômega, você pode pegar aqui qualquer z0 que está em ômega, tá? Que continua valendo, só que a conta não fica tão bonita como a gente vai fazer aqui, tá? Então, eu vou definir essa função g, que a gente vai ver que ela vai fazer o papel do nosso log, né? Do log assim, tá? Da integral da nossa função, tá? De 1 sobre da integral de h, 1 sobre w dw, tá? De uma maneira veja que isso daqui é uma maneira muito parecida de definir
logaritmo da maneira que a gente define lá no curso de cálculo 1 ou de cálculo 2, tá? Lembra que a gente pode definir um curso no curso de cálculo 1, o logaritmo, né? Se você tem aqui a função 1 sobre x, tá? Essa função f de x igual a 1 sobre x, tá? Então, você definiu o ln de x como sendo essa área daqui, né? A área que vai de 1, por exemplo, isso aqui seja o ponto 1, dessa função daqui, de 1 até um ponto x. Então, o ln de x é a integral de 1 até x de 1 sobre x. De 1 sobre... Como aqui eu coloquei x, coloca outra letra aqui, né? 1 sobre t. Isso aqui é uma coisa que, em geral, a gente vê no curso de cálculo 1, né? Ou cálculo 2, tá? Acho que no curso de cálculo 2, que eu falo integral, certo? Mas, assim, você só tem que ter o cuidado daqui, ver se essa função daqui vai estar bem definida. Que curva é essa que eu tomei essa integral daqui, tá? Eu escrevi assim, mas eu vou apagar isso aqui, tá? Porque eu não estou dizendo... Vou colocar aqui gama, tá? Vou colocar aqui gama, onde gama... Perceba que eu tenho... Aqui eu só tenho uma única maneira, né? Na reta de ligar o ponto 1 ao ponto X, tá? Na nossa região gama, eu tenho... Se aqui você pega o ponto 1, tá? E aqui você pega um outro ponto Z, tá? Você tem várias formas, né, de ligar na sua região ponto 1 ao ponto Z. Então se essa integral ela não depende da forma que você liga esses caras, tá? A sua integral ela vai estar bem definida. A sua função portanto a função g vai estar vai estar bem definida, tá? Se ela depende, a g ela não está bem definida, então em geral isso aqui ela não vai definir uma primitiva para você, tá? Onde deixa eu só escrever quem é essa curva gama, onde gama é qualquer curva, tá? Por que que eu posso pegar qualquer curva aqui? Onde gama, cadê? Gama é uma curva. É uma curva ligando 1 a z, tá? Por isso que eu tinha escrito, tá? Integral de 1 a z, porque nesse caso daqui, não importa qual a curva que você escolhe, tá? Essa integral vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque, pois gama como gama é simplesmente conexo, G está bem definida. Alguém tem algum argumento para me explicar por que que a G vai estar bem definida usando essa hipótese aqui que ômega é simplesmente conexo? Ou seja, que essa integral daqui ela não depende da curva que você toma. Sei lá, se eu tomasse essa curva assim como sendo alfa e a outra gama, tá? Isso aqui é o nosso domínio simplesmente conexo. Porque Nossa a gente região. pode transformar uma curva alfa numa curva beta por homotopia, se elas têm o mesmo ponto inicial e final. É, isso. Se você tem aqui essa curva gama, se você tem alfa aqui e a gama aqui, então quando você faz, acho que foi isso aqui que a Marta falou, alfa com gama, essa curva aqui é uma curva fechada que vai ser uma curva fechada que é homotopicamente nula, tá? Então a integral ao longo dessa curva, acho que eu até que já, já fiz essa conta. A integral de alfa com gama
porque essa curva é homotopicamente nula, né? Então isso aqui vai ser zero, tá? Só que aqui é gama, só que gama com a orientação no sentido contrário. Eu estou subindo alfa por aqui, depois eu desço por aqui com gama. A gama em geral que eu estou tomando ele vai daqui para cá. Então, como eu tomei gama na orientação contrária, foi isso daqui. Então, esse aqui vai ser isso, tá? Então, isso implica que a integral de f com relação a alfa, lembra que essa integral daqui de f ao longo dessa justaposição de caminhos vai ser a integral de f com relação a alfa mais a integral de f com relação a gama menos. Só que a integral de f com relação a gama menos vai ser menos a integral de f com relação a gama. Aí você passa para o outro lado e chega que isso vai ser a integral de f com relação a gama. Tá? Ou seja, a integral, ela não, quando você toma um domínio, uma região que é simplesmente conexa, a integral, ela não depende, a integral, ela não depende da desse caminho que a gente escolhe, tá? E se essa integral está bem definida, a gente também já viu essa conta 33,4 vezes, que essa função g vai ser holomorfa e a derivada da g vai ser igual ao integrando, tá? A gente já viu essa conta várias vezes, tá? Então, como está bem definida, e, e a derivada da g vai ser essa o integrando que a gente definiu. E g' de z é 1 sobre z, tá? E então, quando eu digo que ela vai estar bem definida e que vale isso, aqui eu já estou usando que para qualquer ponto de z de ômega vale isso daqui. Isso daqui eu já estou afirmando implicitamente também que a g é holomorfa, tá? Agora, veja o seguinte, tá? Agora vamos mostrar esse item 2 aqui. O item 2 ele pede que isso daqui seja verdade, tá? Então vamos calcular item 2. Você tem aqui E elevado a g de z igual a z, tá? Então, isso daqui vai ser igual a z, tá? Se somente se, isso aqui é o que a gente quer mostrar, tá? Então, isso aqui é o que a gente quer mostrar, que a exponencial composto com a função g vai ser igual a z, onde z pertence ao ômega. Isso daqui vai ser verdade se somente se o e elevado z vezes e elevado a menos g de z vai ser igual a 1. Concordam comigo? É só eu passar dividindo aqui, ó. Passar esse cara para cá, que está aqui. Eu passo dividindo, aí vai ficar z dividido por e elevado a g de z, só que aí eu coloco esse cara com potência negativa, né? Usando a propriedade da função exponencial, tá? Então, basta eu verificar isso daqui. E como é que eu mostro que uma função é igual a uma constante? Eu derivo, né? Eu sei que essa função que está do lado de cá é holomorfa, porque é uma composta de funções holomorfas com um produto. Se eu derivar essa função daqui e chegar que essa função vai ser igual a zero, e então ela vai ser constante, né? Já que a gente está pedindo que gama vai ser ômega vai ser uma região, em particular ela vai ser conexa. Então vamos calcular essa derivada e depois a gente calcula em algum ponto para calcular o valor dessa constante, que a gente vai chegar que ela vai ser igual a 1, tá? Então, vamos derivar essa função. A derivada em relação a z de z é elevado a menos g de z. Usa a regra do produto aqui, tá? Isso aqui vai ser a derivada do primeiro por segundo é elevado a menos g de z mais o primeiro, é isso? Mais z
vezes a derivada do segundo, que vai dar menos g' de z por e elevado a menos g de z. Tá? Aí a gente coloca a exponencial aqui em evidência. Aí aqui vai ficar quem? Vai ficar 1 por menos z g' de z. Né? Só que lembra quem é g' de z. G' de z é 1 sobre z. A gente fez essa conta aqui. Tá? Então, isso aqui vai dar... Esse cara que está aqui dentro vai dar 0. Tá? Isso aqui nunca se anula, né? Então vai dar 0. Então implica que essa função aqui é constante. Como o ômega é conexo, então, desculpa, acho que eu inverti a ordem dos argumentos. Como o ômega é conexo e a derivada da função é constante, a gente, por hipótese, está supondo que ômega vai ser uma região, tá? Então z é elevado a menos g de z. Isso daqui vai ser igual a uma determinada constante, tá? Vai ser igual a uma c constante. Como é que eu faço para calcular o valor dessa constante? Calcula em algum ponto, tá? Como eu estou supondo, para a conta ficar bonita, que o ponto 1 pertence à região, aí você teria que 1 vezes e elevado a menos g de 1, só que olha quem é o g de 1. O g de 1 vai dar 0, tá? Porque aqui é a integral de uma curva que liga o ponto 1 até z. Se o z for igual a 1, você vai estar calculando a integral sobre um ponto, tá? Que é 0. Então aqui vai dar elevado a 0, que é 1. Então isso aqui vai ser igual ao c, tá? Então c vai ser igual a 1, beleza? Então se o c for igual a 1 é porque vale isso daqui, beleza? Ó, aí pronto, essa primeira parte a gente termina, tá? Para a terceira parte é muito fácil, né? Lembra como foi que a gente definiu g, né? A g vai ser a integral. Aqui, sei lá, vou desenhar aqui o nosso ômega, tá? A g vai ser, aqui você tem um ponto 1, tá? E aqui você tem o ponto z, tá? Então, ômega vai ser uma região simplesmente conexa e a gente definiu a nossa função g como a integral ao longo dessa função daqui, 1 sobre w, da curva, de uma curva qualquer que a gente viu que não depende da curva, tá? De uma curva ligando o ponto 1 ao ponto z, tá? Então, se você toma um outro ponto, se você toma um x real, tá? Então, se você pega um x real aqui, um w real, tá? Que esteja em ômega, tá? Então, se x é real e x está em ômega, tá? Então, você tem que e o g de x, quem é que vai ser? O g de x é a integral ao longo de uma curva, né, que ligue esses dois caras, tá? Então você toma essa integral como sendo simplesmente a integral ao longo desse segmento de reta, tá? Então a função g ela fica simplesmente a integral de 1 sobre de 1 até x, tá? Do seu integrando, tá? Eu vou escrever aqui o integrando assim, do jeito que a gente está acostumado. 1 sobre z dz. Mas isso daqui, se você toma pontos que estão apenas sobre o seu segmento, então esses caras são todos reais, tá? Então isso aqui fica como sendo, isso aqui se transforma em integral de 1 até x, de 1 sobre t dt, tá? Isso daqui, pela observação que a gente tinha feito, é o ln, certo? O ln real. Então, se o ponto 1 pertence ao seu conjunto, se você pega qualquer valor real,
a função ramo do logaritmo, ela coincide com o log real que a gente está acostumado, tá? Bom, era isso. Agora, tá? Onde eu estou tomando, aqui de novo, aqui eu escolhi um caminho bem específico, ela não depende do caminho, né? Se você pega um ponto real, então o caminho que eu estou escolhendo aqui vai ser esse segmento de reta, tá? E a notação para esse segmento, para integrar ao longo desse segmento de reta, eu tô fazendo assim, integral de 1 até x, tá? Beleza, agora uma outra observação que é importante, eu acho que eu estou demorando demais para fazer as contas, acho que eu não. Deixa eu fazer um pouquinho mais rápido, tá? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Veja que, dado uma observação, tá? Dado W pertencente a C estrela, como a função exponencial é uma função sobrejetiva, existe um Z, né? Existe um Z pertencente a C, tá? Tal que E elevado a Z seja o W, tá? Tal que W seja igual ao E elevado a Z, tá? Isso aqui vai ser uma generalização desse fato. Pode pensar assim, tá? Generalização desse fato eu vou escrever como teorema. Se F é holomorfa de ômega em C é holomorfa e ômega contida em C é uma região simplesmente conexa, simplesmente conexa, tá? Tal que essa função seja sempre diferente de zero. Para todo Z pertencente a ômega. Então, existe uma função G de ômega em C, tá? Tal que a função f de z seja igual a e elevado a g de z, tá? Veja que aqui, ó, é como se a g ela fizesse o papel da log de f, tá? Então veja aqui uma notação, tá? G é chamada um ramo do logaritmo de f, tá? Então, tá? Não confundam um ramo do logaritmo com ramo do logaritmo de f. Em geral, um ramo do logaritmo é quando a exponencial de g de z, isso aqui vai ser z para todo z pertencente ao ômega, tá? Então, aqui é uma generalização desse fato. Você não precisa que seja a função identidade aqui nesse caso, tá? Se você tem uma função que vai ser sempre não nula, uma função holomorfa, então eu tenho uma função que faz esse papel também. Então G é chamado um ramo do logaritmo de f. E a notação que eu vou usar vai ser assim, o G igual ao log de f.
em ômega, tá? Ou seja, é como se você substituísse aqui, ó, quando você substituir aqui o E elevado ao log de f, volta para f, tá? Existe essa função g que satisfaz essa propriedade. Vamos para a prova. A prova que eu vou fazer rápida, tá? Então, seja f uma primitiva de f' sobre f, tá? Veja que essa função daqui, f' sobre f, vai ser uma função holomorfa porque a gente está supondo que a f nunca se anula, tá? Então, defina uma outra função auxiliar, defina g de z como sendo e elevado a f, fz sobre f de z. Sobre f de z. Tá? Uma outra observação, por que essa primitiva sempre existe? Porque essa região aqui é uma região simplesmente conexa, tá? Então, a gente vai ter isso daqui, né? Então, a gente... Uma conta, tá? Que eu vou deixar para vocês fazerem, para a gente ganhar tempo. Conta mesmo, tá? Conta de cálculo 1. É vocês calcular que g' de z é sempre zero. Tá? Deixar para vocês fazerem essa conta. Então, isso implica que essa função daqui, ó, como ômega é constante, a gente está supondo que é uma região, então implica que é elevado a f de z seja igual a essa constante c, tá? Vezes f de z, tá? Porque lembra que é elevado a f de z dividido por f de z é constante, certo? Para algum c não nulo, porque essa função exponencial ela nunca se anula, tá? Então é impossível, e a f também ela nunca se anula. Então é impossível que a c seja zero. Então, como a função exponencial é sobrejetiva, você tem que o Czinho, vou colocar aqui um Czão, tá? Só para colocar aqui um Czão vezes f de z, para algum Czão diferente de zero. Então, como essa função aqui vai ser sobrejetiva, esse Czão daqui, ele vai ser igual a e elevado a um Czinho, tá? Esse Czão é diferente de zero, então ele vai ser, e a função exponencial é sobrejetiva, então ele vai ser a imagem de alguém, tá? Onde C pertence a C, tá? Por que eu coloquei aqui? Porque agora eu posso fazer conta e achar quem é a f, tá? F, e eu vou ter a exponencial elevada a alguma coisa. Essa função elevada a alguma coisa vai ser a minha g, tá? Basta substituir aqui em estrela, ó, substituindo em estrela. Você vai ter o seguinte, que é elevado, passando para o outro lado também, né? É elevado a f de z, menos o czinho, tá? Vai ser igual a f de z, tá? De novo, eu peguei esse czão, substituí e elevado a c aqui, aí eu passo dividindo, e elevado a f de z por e elevado a czinho. Aí eu uso a propriedade da exponencial. Isso aqui vai ficar e elevado a f de z menos czinho vai ser igual a f de z. Aí você ó, olha o que é que eu quero provar, né? Eu quero provar que existe uma função tal que é elevado a exponencial, uma função holomorfa, tá? Na sua região. Então, que é elevado
a essa função seja igual a f. Já tenho aqui, né? E elevado a essa função vai ser igual a f. Então, defina a nossa função g como sendo essa função aqui. Então, terminamos a prova. Que é f de z menos c igual a g é a função procurada. Então veja que aqui eu não coloquei o ponto 1 na jogada não, tá? A prova da outra proposição sem o ponto 1 fica bem parecida com essa. Você consegue fazer adaptação, você só não ganha o item C, tá? Que ela não vai ser uma generalização da função logaritmo real, certo? Se o ponto 1 ele não pertence ao seu conjunto. Agora, bom, era isso. Um outro corolário? Vou colocar isso. Alguma dúvida aqui, pessoal? Sobre as mesmas hipóteses do teorema anterior? Anterior. Para qualquer n natural. Existe uma função holomorfa H. Professor, o Josafá tem uma pergunta. Ah, tá no chat. Façam as perguntas, tá? Porque eu não fico vendo o chat. Você pode falar, Josafá? É porque ele disse que acho que o dele não tá funcionando. A pergunta é: qual o objetivo de tomar a F como sendo a primitiva do quociente se não usou? Não usou? Eu usei aqui, ó, na conta, tá? Não usei porque eu deixei aqui para vocês fazerem a conta. Olha aqui, ó. Eu uso aqui, tá? Tá respondida a pergunta? Não fiz a conta, mas na hora de fazer as contas vai aparecer a derivada da f, tá? Porque lembra da regra da cadeia. E aí, se você toma que f é uma primitiva dessa função, a derivada da f vai ser f' sobre f. É isso aqui que vai fazer essa conta funcionar. Ficou claro? Ele disse que sim. Beleza. É porque eu não fico vendo o chat, tá, pessoal? Então, me avisem aí se... No caso, ele falou que o fone dele tá com algum problema, eu acho. Certo. Mas eu acho que... Tá, beleza. É porque eu não consigo ver, tá? Acho que eu só comprar duas telas, mas enfim. Beleza. Mas foi uma observação interessante, tá? Assim, para quem não... É aqui nas contas, tá? Aqui nas contas que vocês vão usar isso daqui, tá? Na hora de calcular essa derivada da g, tá? Note que não é de cara não que você ganha que essa função vai dar zero. Tem que fazer uma continha aqui, usando a regra do quociente e a regra da cadeia, tá? E aí você usa esse fato, que é a primitiva de f' por f. Beleza? De fato eu passei rápido por isso. Então, sobre as hipóteses do teorema anterior, a mesma hipótese, tá? O ômega vai ser uma região simplesmente conexa e a função f nunca se anula, tá? Então, existe essa função holomorfa h igual a... Então, existe uma função holomorfa h de ômega em C, tá? Com Hn
igual a f, certo? Então, a prova é 2 linhas aqui, tá? Como tem as mesmas hipóteses do teorema anterior, então seja G como no teorema anterior. Tá? Ou seja, você tem que a exponencial da função g é igual a f. A g é a função que a gente encontra, né? É igual a f de z para todo z em ômega. Todo z pertencente a ômega, tá? Aí você toma uma função que é um pouquinho parecida com essa daqui, é simplesmente tomar h, define h de z como sendo elevado a 1 sobre n por g de z, tá? Agora eu fiquei na dúvida se é elevado a 1 sobre n. Acho que é n aqui, tá? É elevado a n por g de z. Não, é elevado a 1 sobre n. Desculpa. É elevado a 1 sobre n por g de z. Tá? Então, ó, h elevado a n, usando essa propriedade aqui, estrela, tá? Vai ser igual a f, certo? Porque por conta disso daqui. Então, isso aqui termina a prova, tá? É como se a função h fosse uma enésima raiz para a função f, certo? Se você tem uma região simplesmente conexa, sempre você, por exemplo, se n aqui pode ser igual a 2. Sempre vai existir uma função holomorfa, tal que essa função h elevado a n seja igual à função f, desde que a sua função ela não se anule, tá? No seu domínio. Então, se você definir h, isso aqui você chega no que você quer provar, beleza?